Bom dia, meu nome é Elisandra, então hoje a gente vai trabalhar a Lei de Acesso à Informação. Eu sou ex-aluna do curso, tá? Há algum tempo atrás eu estava sentadinha no lugar de vocês. Hoje eu já fui nomeada em 3 concursos públicos e estou aguardando mais algumas aprovações. E continuo estudando, que eu quero mais. Vocês vão ver que depois que a gente passa, a gente fica nojentinho, da gente quer mais e da gente vê que dá e dá realmente e a gente segue, né? Então hoje eu sou policial penal da SUSEP e a gente vai ver essa legislaçãozinha aqui, como eu falei para vocês. Então, legislações específicas, como que a gente estuda? Leitura da lei, vocês vão ver que eu vou falar o tempo inteiro de lei seca. Lei seca. O que que é a lei seca? É exatamente a letra de lei. Eles copiam um artigo e colam e trocam uma palavra, tá? E aí eu vou mostrar para vocês nas questões no final. Aonde que eu vou buscar essa leitura? No site do Planalto. Por quê? Porque é onde vai estar atualizado sempre a nossa matéria. Aqui eu estou falando em legislação federal como essa. Se é uma legislação estadual, no site do estado. Se é uma legislação da prefeitura, no site da prefeitura, tá? Nós vamos fazer resumos e mapas. Gente, quem quiser tirar foto, pode tirar, mas a gente nunca mais nessa vida a gente vai abrir o celular para olhar essa foto. Então, anota. Olha aqui, dá um tempinho, anota o que eu disse assim, ó, anota isso aqui, anota, porque é o que mais cai, tá? Com o tempo a gente vai fazendo muita questão, a gente vai pescando o que mais é cobrado, tá? Então, pra gente fazer esse resumo, esse mapa. E depois, dá-lhe exercício. No final aqui a gente já vai fazer um pouco e vocês têm que complementar com mais exercícios. De preferência da banca. Eu sei que a Fundatec que vai fazer tal concurso, eu vou fazer todas as questões de lei de acesso à informação da Fundatec. Como é que eu faço? Nos sites de questão a gente consegue separar por assunto e por banca. Por banca também, tá? Então a gente vai lá e estuda todas. Ah, mas tem pouco. Aí sim eu pego de outras bancas que são similares, tá? Então é isso. Lei de acesso à informação, o número da lei, não que a gente tenha que decorar, mas às vezes a banca vem e não coloca o nome da lei, só coloca o número e pergunta, faz alguma pergunta sobre a lei. Então é interessante que a gente tenha uma ideia, tá? 12.527, então de 2011, Lei de Acesso à Informação. Disposições gerais, então, da onde que sai, né? Da onde que veio, da onde que originou essa obrigatoriedade dessa lei de informação. Princípio da publicidade, a gente vai ver tanto em direito administrativo quanto em direito constitucional, que é obrigatório. Todo ato, tudo que a gente fizer no serviço público, a gente é obrigatória da publicidade, tá? Agora, com essa catástrofe, as coisas que eles estão comprando, eles têm que dar publicidade. Para quê? Para a gente ir lá e fiscalizar e ver o que estão fazendo de errado, tá? Um edital de concurso público só é válido se ele for publicado, se ele for divulgado. Então, a publicidade é regra no nosso país, tá? É obrigatório da publicidade para entrar em vigor aquela atitude, aquele ato administrativo, certo? Então, o princípio da publicidade. E aí, mais um detalhezinho. Quase nada é absoluto no direito, tá? Então, existe mitigação desse princípio? Existe, tá? Quando for algo sigiloso, e a gente vai ver aqui, essa lei vai trazer para nós bem direitinho. Dispositivos constitucionais, então, já vem da nossa Constituição de 88. O artigo 5º, ele fala: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que são prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aquelas de sigilo que seja imprescindível. Aqui, a segurança da sociedade e do Estado. Estado com letra maiúscula quer dizer o nosso Estado brasileiro, Estado Democrático do Brasil, tá? Então, cuidado. Gente, o que está em vermelho, também porque eu sou colorada, mas é o que mais cai. Então, eu quero a atenção de vocês mais em cima dessas palavras, tá? Então, eu tenho direito às informações. Eu posso ir lá na delegacia e pedir a minha ficha corrida, que eles têm que me dar, certo? Tá, mas eu arrumei um crush que eu tô meio desconfiada desse crush. Eu vou lá na delegacia, vou puxar a ficha corrida dele.
Eu consigo? Não. Por quê? Porque é de interesse particular, são dados próprios meus. Eu não tenho o direito de ficar entrando na privacidade de outras pessoas. Cuidado, tá? Isso também é pegadinha de prova. Eles vêm contando uma historinha e confundem a gente, tá? Eu tenho o direito daquilo que é meu, do que tem a ver com a minha pessoa, ou que seja de interesse coletivo e geral. O que é interesse coletivo e geral? Vamos fiscalizar, gente, as nossas prefeituras e o nosso estado agora com esses gastos que vão ser feitos daqui para diante. Porque ali nós vamos achar bastante coisa para mandar para o Ministério Público, tá? Então, eu preciso dessas informações. Vão ser divulgados o que foi gasto, o que não foi, os contratos, esses valores de contratos. Então, isso também eu posso ter acesso? Posso. Estou exercendo a minha cidadania, fiscalizando o poder público, tá? Mas cuidado, nunca de uma pessoa em particular, sempre minha e de informação coletiva de uso geral, certo? Gente, não tem a ver com a nossa matéria português, mas eu vou falar para vocês, tá? Imprescindível. O que é imprescindível? Não é dispensável? Eu tenho uma raiva dessa palavra porque eu já errei. Então, agora eu tô odiada com ela, daí eu cuido bastante, tá? Prescindível, parece que precisa, né? Imprescindível, mas é o contrário. É imprescindível que vocês prestem atenção na aula, é necessário, tá? É prescindível que vocês anotem, se quiser anotar ou não, tá? Então, prescindível é não precisa. E imprescindível é uma coisa que precisa muito. Cuidado, eles sabem que a gente se engana, até porque quando a gente lê muito dinâmico, a gente lê o que não está escrito, né? Então, cuidado na hora da prova com essa palavrinha aqui que ela desgraça a vida da gente. Uma questão nos coloca no concurso, uma questão nos tira do concurso, tá? Então, cuidado. Certo, então? Vamos seguindo. O artigo 37 também, que é o que a gente vai estudar amanhã, também traz, no parágrafo 3º, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos do governo, observado o disposto no artigo 5º que a gente acabou de ver, tá? Então, desde a Constituição de 88 já dizia, conforme a lei, e vocês viram que a lei só foi feita em 2011, tá? Então, teve esse delay, mas veio a legislação que colocou, então, essa obrigatoriedade e os prazos e os critérios, tá? Mas a Constituição já trazia. Então, se perguntar na questão qual foi o embasamento dessa lei, foi as determinações constitucionais, tá? Então, já era previsto na Constituição e tinha que ter uma regulação. E aí foi regulado por essa legislação. Gente, eu esqueci de dizer, esse material, ele tá lá no Drive, tá? No material de vocês, e tá no nosso grupo do Telegram, tá? Se alguém quiser entrar, quem não tá ainda, só me mandar uma mensagem lá que eu mando para vocês. Mas tá no Drive também. Aí eu prefiro o grupo, porque daí tem ali os arquivos, a gente já tem tudo. Abrangência, então, isso também é bem importante. Quem é que vai estar dentro da obrigação de realizar essas normativas dessa lei, tá? Nacional e federal. Então, ela lembra que é um guarda-chuva, que todo mundo que está ali embaixo está amparado. Ela é nacional. Então, vai entrar União, Estados, DF e município. Todo mundo tem que obedecer, certo? Quais os poderes? Lembra lá, o Executivo, Legislativo, Judiciário. Executivo, Presidente, Governador, Prefeito. Legislativo, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Estadual, Assembleia Legislativa, que a gente vai pegar lá a legislaçãozinha, e Câmara dos Vereadores. Judiciário, Federal e estadual. Lembrando que judiciário não existe municipal, tá? E eu vou misturando aqui a matéria para vocês já irem relembrando.
Ministério Público e cortes de conta, administração direta ou indireta, entidades controladas pelo poder público, entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recurso público. Onde tem grana nossa, tem que obedecer, tá? A real é essa. Então, a lei de acesso à informação, quem recebe recurso público tem que obedecer. Esses conceitos é bem importante, tá? Tem questões de prova que a gente pode dar uma confundida. Então, as definições. O que é informação? E aí, poxa, o que é uma informação, né? É um dado? É processado? Não é processado? Como é que eu vejo isso? Então, a informação são dados processados ou não, tá? Eles podem ter sido processados ou não. Lembra na época da pandemia que a gente tinha lá informação diária na televisão? Quantos óbitos, quantas curas, quantas baixas, quanto isso, quanto aquilo? Então, tem a informação, tem os dados e alguns foram processados. Outros eram só lançados ali os números e quando aparecia lá do lado o percentual, subiu, baixou, aí eu processei aqueles dados, tá? Só para vocês terem uma ideia. Que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Pode ser uma foto, pode ser um gráfico, pode ser um relatório, pode ser um percentual, tá? Então, de qualquer meio e qualquer forma, certo? Cuidado lá então, lembra lá da pandemia. Informações são dados processados ou não. Isso é o principal da gente conceituar. Documento, o que é um documento? A gente já pensa só em papel, né? Unidade de registro de informação, qualquer que seja o suporte ou o formato. Uma foto é um documento, tá? A gente vai poder utilizar como prova, né? Então, documento pode ser qualquer suporte ou formato. Informação sigilosa. O nome já ajuda para alguma coisa. O que é uma informação sigilosa? Aquela que nem todo mundo vai ficar sabendo o tempo inteiro, tá? Então, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Aqui eu preciso que vocês gravem que uma informação sigilosa ela é sempre temporária. Não existe nada de eterno. Lembra lá que no direito nada é absoluto. Então ela vai ficar temporariamente sigilosa e depois vai ter conhecimento público, tá? Durante uma guerra, temporariamente fica lá sigiloso algumas informações e depois elas são divulgadas até para nível de história, né? Então não é para sempre, certo? Então, são as palavrinhas que a gente vai precisar gravar para conceituar. Informações pessoais, tá? Aquilo que eu falei para vocês, pessoa natural, pessoa física, pode vir de várias formas, tá? Informação pessoal, informação da pessoa natural, informação da pessoa física, tudo a mesma coisa. Aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, tá? Ou eu já estou identificada ou eu consigo identificar essa pessoa, tá? Lembra lá, o que é pessoal? Eu tenho direito só das minhas informações, eu não posso ficar pegando informações dos outros, tá? Não sei, e até só para exemplificar, que eu acho que ajuda um pouco na hora da prova, vocês lembram aquele senhor lá do Carrefour que veio a óbito por aquele caso fatídico lá? Pois então, vários colegas entraram na ficha dele, né? E ele realmente tinha uma ficha bem extensa, mas isso poderia ter sido feito, a gente tem acesso ao sistema para pesquisar, enfim, mas eu poderia fazer isso? Não, tá? Por quê? Porque é a informação dele, eu não tenho direito. E isso tá todo mundo na corregedoria respondendo. Tá, mas então para que tu tem o sistema? Ok, se eu for fazer uma escolta, eu vou questionar, eu vou pesquisar aquela apenada, aquele apenado, porque eu tenho uma justificativa para fazer essa consulta. Agora, do nada, os crush, gurias, não dá. Não dá para pesquisar lá, não pode, tá? Por quê? Porque são informações pessoais e não tem motivo profissional para tu entrar na informação do outro, tá? Então, isso que é bem importante. Cada um cuida das suas informações. Tratamento da informação. Então, lembra lá o que eu falei para vocês. O tratamento da informação. Eu vou transformar ela daqueles dados, eu posso transformar, eu posso guardar, eu posso transportar. O que é esse tratamento?
Então, é um conjunto de ações que eu posso fazer com essas informações referente à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle de informações. Então, eu não preciso decorar tudo isso, mas o tratamento da informação, então é um conjunto de coisas que eu posso fazer com ela. Depois que eu termino ali, a gente faz lá as fichas, a gente guarda, faz um transporte e um arquivamento daquele material. Então, isso é tratamento da informação, tá? A gente vai alocar. Por exemplo, agora aqui quando deu a enchente, eu disse, meu Deus, ainda bem que a gente conseguiu. Eu servi o exército aqui há muitos anos atrás e teve uma ordem que disse, escaneia tudo, passa tudo para meio digital. As fichinhas da vida inteira dos recrutas, dos militares, era feita em fichinha dentro de arquivos enormes, lá embaixo no subsolo. Se aquela atitude não tivesse sido feita, hoje teria perdido todos os registros. Né? Mas graças a Deus, alguém iluminado pensou, não, vamos passar isso para meio digital. O que foi isso? Tratamento da informação. Pegou aquelas fichas, até para ser mais fácil o acesso, né? E aí também pela segurança, e aí pegou, escaneou aquelas fichas e colocou em meio digital. Então, eu fiz um tratamento dessa informação, tá? Até para ter mais segurança. Disponibilidade, isso aqui também é uma das que mais cai. Disponibilidade. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduo, equipamento ou sistemas autorizados. Então, tem que estar disponível, tá? Como é que a gente sabe que durante a pandemia aumentou muito o índice de registro de Maria da Penha? Da onde que a gente tirou isso? Por quê? Porque foi uma informação disponibilizada. A Polícia Civil, nos seus registros, disponibilizou e aí veio a conhecimento de todos que puderam subsidiar vários trabalhos, né? Várias pesquisas e vários estudos sobre isso, o porquê que isso aconteceu, enfim. Mas eu preciso dessa informação disponível para que a gente possa, então, ter conhecimento e utilizar ela. Por que é a que mais cai, gente? Porque a informação pessoal, ela é meio, né, a gente consegue. Tratamento da informação também. Aí começa a confundir um pouquinho. Então, disponibilidade é aquilo que está lá para mim. Se for sigilosa, não vai estar disponível, tá? Durante um período. Ali entra o portal da transparência também, da disponibilidade? Sim, também, tá? A gente vai ver que a obrigatoriedade de várias situações que a gente precisa, que é obrigatório ter no portal da transparência. Autenticidade, a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema, tá? Tem que ser autêntica, a qualidade da informação, né? Aquilo que a gente está vendo na televisão, muitas vezes não é autêntico, são recortes de algumas situações que nos levam, né? Então, não é isso a definição, tá? A definição é autenticidade, é a qualidade dessa informação, que ela seja produzida, expedida, recebida, modificada, né? Pode ser por equipamento, por indivíduo, por próprio sistema, a gente lança ali, ele faz os percentuais, faz esse levantamento, esse estudo, tem que ser autêntico. Integridade, então são essas 4 últimas aqui, disponibilidade, autenticidade, integridade e primariedade, que são as que mais caem, tá? Integridade, qualidade da informação não modificada, então, inclusive quando a origem, transporte e destino. Então, o que eu estou dizendo aqui, gente? Que ela tem que ser íntegra, ser não modificada, ela não foi processada ainda, tá? Então, a qualidade dessa informação não modificada. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte, com o auxílio de detalhamento possível sem modificação. Vou fazer um livro, uma biografia da Bia. Eu vou entrevistar a Bia diretamente. O que é isso? Primariedade, eu vou direto na fonte. Depois eu vou escutar todos que já passaram por aqui para saber o que acham sobre a Bia, sobre a trajetória de vida dela, sobre tudo que ela nos passou e nos fez conseguir chegar até hoje. Aí vai ser processado, vão ter várias outras opiniões, mas a fonte dela é a primária, tá? As outras são erradas? Não, só são complementares.
Não deu? Deu? Tá? Então, isso que a gente tem que dar uma cuidadinha. São palavras-chave, tá? Primariedade, coletada na fonte. Integridade, qualidade da informação não modificada. Autenticidade, qualidade da informação, tá? Por isso que eu coloco ali já para vocês bem direitinho. As diretrizes, então. Diretrizes do acesso à informação. A gente viu lá, publicidade, em regra geral, é o sigilo, é a exceção. Então, tudo no nosso ordenamento jurídico precisa de publicidade para que ganhe validade. Senão, não tem validade, tá? E pode, a exceção, então, é o sigilo. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitação, que o colega acabou de falar. O portal da transparência é um exemplo. E aí, gente, para complicar um pouquinho, o que eles falam? Em transparência ativa, aquela que a gente não precisa pedir, eles têm a obrigação perante a lei de colocar lá, tá? Mas nem tudo tá lá, eles não conseguem divulgar tudo. Quando eu mando um documento ou vou lá pessoalmente pedir mais uma informação, quando eu tenho que solicitar dos órgãos públicos, isso é chamado de transparência passiva, tá? Que eu estou pedindo e eles vão me dar. O que está lá exposto no site, o que está lá exposto na internet, por exemplo, ou é publicado, é transparência ativa. Anotem esse conceito porque ele cai em prova e eles colocam o conceito bem direitinho, só muda ativo e passivo, tá? E aí ajuda a confundir. Então, quando está lá disponível, ativo. Quando eu tenho que perguntar, passivo, tá? A gente vai ver lá que tem todas as contas, todas as despesas, salário dos servidores, está tudo lá. Tá, mas eu quero um levantamento, porque eu acho que o leite está viajando demais. Eu quero um determinado período que ele gastou de passagem aérea para um determinado lugar. Posso pedir? Posso, só que isso não vai estar lá dessa forma. Aí eu vou solicitar e isso é transparência passiva daí, tá? Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, tá? Então, normalmente é pela internet. Antigamente, gente, aqui os mais novinhos não sabem, mas antigamente era só um papelzinho lá na repartição, tá? Eu lembro ainda que o meu filho, a gente foi, os dois mais velhos, a gente foi lá na URGS para ver o papelzinho. Hoje não existe mais isso, né, gente? Tinha que ir lá ver, procurar, e aqui era 300 mil folhas até achar o nomezinho dele ali na lista, né? Hoje não, hoje tu coloca ali na internet e deu. E aí tem que ter mais esse cuidado também, né, gente? Antes eu recebia um telegrama em casa da nomeação. Hoje eu tenho que olhar na internet. Se eu não olhar, não vem mais o telegrama, tá? Não vem mais nada, eu que tenho que ir atrás. Então, tá divulgado lá. Se eu não entrar para ver, eu perco, tá? Fomenta o desenvolvimento da cultura de transparência e administração pública. Então, uma das diretrizes é fomentar, é incentivar esse desenvolvimento dessa cultura de divulguem tudo, mesmo aquilo que não está obrigado ali, porque as pessoas têm direito de saber, tá? Desenvolvimento do controle social da administração pública, porque eu tenho que incentivar esse controle social. Eu não vi até como foi divulgado, mas semana passada, eu fiquei muito braba, ou foi segunda agora, ai não lembro, que eu fiquei muito doida com a prefeitura de Cachoeirinha, que eu não sei se vocês viram, das compras das cestas básicas, ridículo aquilo, que ninguém sabe explicar até agora, mas aquilo ali aconteceu como? Controle social. Se a gente não controlar, que eles pagaram R$27 um quilo de açúcar, que vale no máximo, assim, o top, 5 pila, eles pagaram 27 cada quilo e compraram muitas cestas básicas, né? Seria 5 o quilo. E o azeite, o óleo de cozinha parece que foi 32, que é 6 pila, e eles acham que tá tudo certo porque realmente a gente está numa calamidade, entendeu? Só que isso também é culpa nossa, gente. Eu sei porque eu tenho nojo, eu não gosto de política, mas essas coisas nós temos que abrir o olho e olhar e fazer e denunciar, porque senão eles vão fazer sempre, né? Então, vem essa legislação e diz, ó,
fomento à transparência, desenvolvimento desse controle social, porque é nossa obrigação controlar o nosso dinheiro. Esse dinheiro não é da prefeitura, não é público, esse dinheiro é nosso, tá? Então, temos que cuidar. Esses dois aqui também, que são um pouquinho mais detalhados, costumam cair em prova. Os direitos, então: acesso à informação, origem sobre procedimentos para concessão de acesso, local onde será. Isso daqui, gente, é toda a legislação, só que eu coloquei nesse formato para nos auxiliar isso tudo, tá? Se eu colocar naquelas fichinhas ali, já me ajuda. Local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Então, essa orientação. Eu chego ali na Câmara dos Vereadores, lá na Assembleia, né? Cheguei lá e disse, eu queria as legislações que eu sei que vocês dão gratuitas, né? Vai lá na biblioteca. Tá, fui lá na biblioteca, a guria disse, aqui não tem, só tem isso aqui, mas eu te dou. Mas faz o seguinte, vai lá nos partidos, lá nas bancadas, eu acho que ela falou. Vai lá nas bancadas que eles têm lá para te dar. Isso é a orientação, não é comigo, mas eu tenho que te dizer onde tu vai achar, tá? Então, procedimento para a concessão desse acesso. Consegui, fui lá, bati de porta em porta, consegui um monte de livro para nós. Vou lá de novo. Local onde poderá ser encontrada ou obtida. O servidor público, ele tem que orientar o cidadão, tá? Ele chegou na nossa repartição e aí tem alguns lugares que a gente vai e diz, não é comigo. Prefeitura, então, é um desespero. Não é aqui. Ele tem que se informar e tem que dizer onde que é, certo? Informação contida em registros e documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos, recolhidos ou não ao arquivo público. Então, essas informações contidas, né, têm que ser disponibilizadas. Elas podem já terem sido recolhidas ou não em arquivo, mas elas têm que ser disponíveis. Isso acontece às vezes, eu preciso de tal coisa, mas já está arquivado lá em tal lugar. Então, vai ter um período, tu vai lá buscar essa informação e vai me passar, tá? A gente vai ver os prazos aqui. Hoje em dia se ouve muito para tirar o seu da reta, não tem informação, não sei o que dizer. Não pode. Aí agora com essa legislação tu vai ver que tu vai dizer assim, não, só um pouquinho, tá? E tá muito sério, gente, muito cobrado mesmo, tá? Então, se não tem, eu lembro que já faz tempo, né, desde a época do quartel, a gente recebia e-mails lá de Brasília dizendo assim, providencia essa informação. Às vezes era uma coisa muito específica que a gente não tinha mesmo, mas dá um jeito. E tinha que responder para a pessoa, questionando um prazo maior para uma concessão de uma prótese, uma órtese, enfim. E eles reclamavam nesse portal e vinha uma ordem dizendo, explica por que não foi feito ainda, tá? Então a gente tem que procurar nossos direitos, tem que informar sim. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com órgão público, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. O que é isso aqui, gente? Eu tenho uma empresa privada que presta serviços de arquivologia. A gente tem muito órgão público que não dá conta, né? Então, eles têm empresas terceirizadas que fazem isso. Tá, mas eu fechei minha empresa, não tenho mais vínculo. Eu vou responder durante aquele período que estava comigo. Se eu dei cabo de algum documento, eu tenho que responder por aquela documentação que estava comigo naquele período, tá? Informação, então, primária, íntegra, autêntica e atualizada. Então, primária lá na fonte, a íntegra, né? Que ela tem que ser, não é aqueles recortes que a gente vê na televisão, né? A autêntica tem que ser verdadeira e tem que estar sempre atualizada. Não adianta eu ter ali as informações de despesas do ano passado, eu quero corrente, né? Por exemplo. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos, inclusive as relacionadas às suas políticas, organização e serviços. Então, eles vão dizer lá quais são os projetos, quais são as suas plataformas, quais são as suas propostas, né? E a gente tem que ter acesso a isso. Informações pertinentes à administração de patrimônio, utilização de recursos públicos, licitação e contratos, programas, projetos, ações dos órgãos, tá? Então, aqui, patrimônio, vai ter lá quais são os patrimônios daquele órgão. Vai ter a utilização dos recursos públicos, tanto com gasto, despesa, quanto com pessoal. Lembra ali, vocês entram no site da prefeitura, tem lá licitação, contratos,
tem processo seletivo, tem os editais, tem remuneração de ativo, remuneração de aposentado, é isso, tá? São todas as informações que a gente tem que ter. Transparência, então, que a gente chama do portal da transparência, no mínimo isso aqui, no mínimo. Tem que ter mais coisa? Pode ter mais, mas no mínimo tem que ter isso daqui. A competência e a estrutura organizacional do órgão. Vai ter lá Secretaria de Saúde, as unidades de saúde, então essa estruturação organizacional, tá? O endereço, o telefone das respectivas unidades, a gente bota ali no Google, né? Tal lugar ou tal secretaria. Vai aparecer lá o endereço, o telefone das unidades, o horário de atendimento, né? Os dias que atende, repasses e transferências de recursos financeiros, tem que ter lá. Todas as despesas fixas, despesas com aluguel, tá tudo lá. E a gente não entra para ver, né, gente? A gente não entra, né? Graças a Deus, não sei se foi denúncia, acho que foi denúncia ou alguém que foi verificar essa de Cachoeirinha conseguiu ver, mas eu acho que foi denúncia, tá? Então, todos esses repasses e transferências, as despesas, os procedimentos licitatórios, quando eu abro uma licitação para comprar papel higiênico lá para a SUSEP, vai aparecer no site para todo mundo que vende papel higiênico poder participar, tá? Por isso é importante a publicidade. Todos os contratos celebrados, tá? Tem que estar ali para a gente ver os valores e aí a gente olha, contratou por tanto, né? Enfim, a gente questiona ali os valores. Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras, tá? Então, o que estão fazendo? Quais são os projetos? O que é prioridade nesse governo? Agora eles têm um projeto de... nem tem a revitalização, mas é a reconstrução da Andradas, tá? Qual é o projeto, quais são as obras, como é que vai ser feito, né? Então, teve uma declaração ali do prefeito, não vai ter dinheiro para fazer um negócio lindo como ele queria, então vai ser umas pedrinhas mais ou menos, enfim, isso tudo está justificado nesses projetos, nessas obras, tá? Respostas e perguntas mais frequentes, lembra que a gente entra ali e tem, antes de tu mandar, tem ali pergunta e resposta que normalmente tem mais incidência, eles já colocam lá, tá? Ali do imposto de renda e tudo, as dúvidas mais frequentes já estão ali, a gente olha ali primeiro, não sanou, aí a gente manda um contato pedindo informação, tá? Então isso é o mínimo. Não vem na legislação, mas é uma decisão, um entendimento do STF, tá? É legítima a publicação, inclusive em sítios eletrônicos mantidos pela administração pública, dos nomes dos servidores e dos valores correspondentes a vencimentos e vantagens pecuniárias, tá? Mas o salário é meu, o contra-cheque é meu, todo mundo vai ficar sabendo. É uma desgraça, tá, gente? Os parentes tudo olham para ver quando a gente ganha, depois que a gente passa em concurso, é bem ruim. Mas tem a parte boa que a gente olha também o contra-cheque dos crush para ver se vale a pena o investimento. Também tem essa. Então tinha essa polêmica que como tinha dados pessoais, pode publicar ou não pode porque é pessoal. E aí vem o STF e tem esse entendimento dizendo, não, só um pouquinho, quem paga teu salário são as pessoas, é a população. Então todos, inclusive eu, tá? Isso também já caiu em prova, todos vocês, inclusive eu, pago o meu salário, tá? Porque eu também pago impostos, então é toda a comunidade, toda a sociedade, tá? Então isso já está pacificado, vejam que vocês não vão achar na letra de lei, mas já tem esse entendimento que é obrigatório, tá? Isso é muito bacana, gente, eu faço isso quando eu quero estudar para alguma coisa. Eu vou lá e olho quanto é que as pessoas daquele salário, daquele cargo ganham. Isso é um estímulo, tá? Às vezes a gente olha assim, para a prefeitura ali é 2 e pouco, é pouco, né? Mas quando tu vai ver, ele tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, e tu consegue ganhar mais que o dobro às vezes, né? Então não olhem só o valor do edital, olhem no portal da transparência quanto que as pessoas naquele cargo ganham, tá? Acesso à informação instrumental. Serviço de informação ao cidadão, o SIC. Ou alguns, o privado normalmente usa o SAC, né? Mas aqui no serviço público, então, a gente chama de SIC. O que precisa, então? Atender e orientar o público quanto ao acesso, informar sobre a tramitação de documentos e suas respectivas unidades,
protocolizar documentos e requerimentos de acesso à informação, tá? Então, isso daqui, nesse sistema, nesse serviço, eles têm que informar. É aquele que a gente manda mensagem e eles respondem pra gente, tá? Audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras... E agora, vou puxar isso aqui, mas depois vou ter que tirar. Eu gosto muito de riscar. Formas de divulgação, tá? Então, audiências e consultas públicas. Há muito tempo atrás eu ia lá onde eu morava, né? Em Gravataí. Tinha, acho que quando começou a participação popular, né? Daí eles perguntavam para a sociedade, o que vocês querem, né? Aí não tinha nem esgoto e o povo todo asfalto. Aí botaram asfalto, daí depois, agora é esgoto, daí quebraram asfalto, botaram esgoto, nunca mais prestou. Mas sim, são as consultas públicas, audiências públicas que perguntam para a população daquele local o que ela quer, qual é a prioridade, tá? Então isso são os sistemas de informação ao cidadão, a participação então popular, tá? E outras formas de divulgação. Pedido de acesso. Quem pode pedir então? Quem pode pedir uma informação? Qualquer interessado. Olha lá, gente, qualquer interessado, tá? Não está dizendo que tem que ser cidadão, não está dizendo que tem que estar em gozo dos seus direitos políticos, tá? Está dizendo qualquer interessado. Quem tiver interesse na informação pode pedir. E agora eu vou ficar brigando com esse negócio que eu quero riscar, vamos ver se eu consigo. E isso dá para cortar depois, né? Não preciso ficar pagando mico na internet também, né? Tá, então deixa. Tá bom. É que eu gosto de riscar, daqui a pouco eu vou lá e risco. Tenta puxar ele ali embaixo e soltar. Aqui? É que é muito bruto, eu queria ser delicada, né? Então, qualquer interessado pode. O pedido, identificação do requerente. Eu tenho que dizer o meu nome, que eu quero essa informação, né? Eu vou lá pedir, lá lembra das viagens do governador, eu vou lá e vou dizer, meu nome é Elisandra, assim, eu queria saber, para dar uma olhada nesses custos dessas viagens, tá? E especificação da informação. Eu preciso dizer mais ou menos o que eu quero. Eu tenho que justificar por quê? Não. Tá? Eu não preciso justificar, mas eu tenho que explicar o mínimo, senão eles não... Eu tenho que dizer quais são os dados que eu preciso, tá? Fornecimento da informação, isso aqui é o que mais cai, tá? Por isso que eu queria. Quando eu vou lá e vou pedir informação, quando que vai ser me dada a informação? Na hora. Tem que ser na hora, tá? Mas aí entra esses valores lá da viagem. Eles vão ter isso na hora? Não vão, tá? Daí, nesses casos de que tem que fazer uma pesquisa, aí tem um prazo. Qual é o prazo? 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10, tá? Então, deixa eu tirar aqui. É imediato, então, o prazo. E a exceção, 20 mais 10, tá? Gente, esses resuminhos só me ajudam depois de eu entender a legislação, tá? Deferido, data, local e modo para obter a informação. Eles disseram, tá, ok, nós vamos te conseguir. Então, daqui até 20 dias, tu pode vir aqui buscar em tal dia, em tal local, para obter essa informação, tá? Eles têm que me dizer. Normalmente, gente, essas legislações, eles gostam muito de cobrar prazos, tá? Porque quando a gente vai ver lá no nosso edital, é um monte de legislação, um monte de prazo. Eles sabem que a gente vai confundir. Então, a gente não vai mais, tá? Então, vamos gravar aqui os prazos dessa legislação. Tá, foi indeferido. Eu pedi para saber o negócio lá do Lula, do Bolsonaro, a época que eles chamavam de ditadura e piriri, piriri. Aí disseram, não, isso aí não te mete, que isso aí não é para ti, tá? Foi indeferido. Essa recusa, eu tenho que receber as razões de fato ou de direito. Por que que eu não posso saber?
Pode acontecer? Pode. Olha, isso aqui é sigiloso, nós não vamos poder te dar, tá? Não possui informação, indicar se souber quem possui. Se for indeferido, olha, isso não é aqui, tu vai ter que procurar em tal lugar. Eles têm que me informar onde é, tá? Isso aqui é bem comum nas prefeituras, nas secretarias de prefeitura, nunca é na secretaria que a gente vai. Via de regra, esse serviço, olha aqui, ó, isso daqui também eles cobram em prova dizendo que é cobrado taxas, não é cobrado, é sempre gratuito, tá? O que eu posso, assim como no judiciário, tá lá, é tudo de graça. Eu posso consultar, enfim, aí se eu tiver que reproduzir, tirar cópias daquilo porque eu quero, aí sim eu pago a cópia, mas taxa não tem. Tá? Esse valor de reprodução de documentos, ele é só o custo da reprodução do documento, não se caracteriza como taxa, tá? Taxa é aquilo que a gente paga lá no cartório, fica pagando um monte de taxa, né? A gente tira uma cópia e paga R$100 por aquela cópia porque vai com um carimbinho junto. Aquilo é taxa. Aqui não, tu só vai pagar a reprodução dos documentos, tá? Então, foi recusado, foi indeferido. O que eu faço? Eu não me aguento, né? Vou entrar com recurso, eu vou perguntar de novo. Não, eu quero saber. Aí eu entro com recurso, tá? Do recurso, o prazo é de 10 dias contado da ciência da decisão. Mais um prazinho para nós. Aqui o prazo da informação e aqui o recurso. Eu tenho 10 dias para entrar com recurso. 10 dias do quê? Da ciência, tá? De que eles me negaram. Dirigido à autoridade hierarquicamente superior, tá? Então, vou mandar para cima. Porque se eu for reclamar pro mesmo cara, ele vai dizer não de novo, tá? Então, eu fui ali no posto de saúde, eles me negaram, eu vou na Secretaria de Saúde, tá? Esse cara aqui, ele tem 5 dias para se manifestar. Esse superior aqui tem 5 dias para se manifestar. Então, cuidar desses prazos, tá? Isso aqui a gente tem que colocar no nosso resumo para a gente não confundir depois na hora da prova. Do recurso, então, até 10 dias, tá? Contados da ciência da negativa, eu vou encaminhar para um superior que tem 5 dias para se manifestar, dizendo ok, vou te informar, ou dizendo realmente é sigiloso, tu não vai ter acesso, tá? Restrição de acesso agora. Em regra, transparência, sempre, cuidado, vai vir uma historinha contando lá, querendo nos induzir a erro. Regra, transparência. Exceção, então, o sigilo, tá? Não pode ser negada a informação. Não podem ser objeto de restrição, violação de direitos humanos praticado por agente público. Olha só. Isso não acontece, tá, gente? Mas eu vou falar. Eu cometi um ato de violação contra direitos humanos, supostamente teria batido num preso, e aí eu estou respondendo. Isso nunca vai ser sigiloso. Isso aqui cai em prova, tá? Cuidado por causa dessa, principalmente para a área mais da segurança, tá? Porque vai dizer, não, mas é sigilo, é um processo administrativo, vai ser sigiloso. Não. Quando for violação de direitos humanos, não se fala em sigilo, tá? Então, gravem aqui. Violação de direitos humanos praticada por agente público nunca tem sigilo, tá? Não vai ser sigiloso. Lembra do que é sigiloso? Somente quando for segurança do Estado, tá? Se não for, aqui a segurança não é segurança de nada, vai encobertar algum ato de direitos humanos, de atentado a direitos humanos, então não tem que se falar em sigilo, tá? Então, as únicas exceções é a segurança da sociedade e do Estado e a intimidade ou interesse social, tá? Não pode. Então, o que mais cai é a segurança da sociedade e violação de direitos humanos nunca será sigiloso, nunca, tá? Sempre vai ser publicado para que todos saibam o que aconteceu. Professora, mas além da segurança da sociedade e do Estado, entra o caráter investigativo, então? Aqui da segurança, sim.
Quando tem alguma coisa que interfira, vamos dizer, tem um navio estrangeiro em águas brasileiras. Vamos deixar quieto. A própria pandemia, a gente custou a divulgar. Por quê? Porque ia dar um pânico geral. Então foi indo assim, o gato subiu no telhado, já estava todo mundo morrendo lá na Europa, nós aqui, não, pois é, mas eu acho que agora vai ficar sério, então, e já tinha caído a casa, tá? Mas por quê? Porque foi gradativamente passando-se essa informação para que não houvesse pânico. Então algumas coisas são sigilosas. Em caso de negociação de guerra, intervenções, tá? Isso é tudo sigiloso até que aconteça. Muitas coisas que acontecem com os políticos maiores, presidentes, isso fica em sigilo até que termine o mandato. Tem várias situações, tá? Pela segurança nacional. Principalmente em questão de guerra. Isso aqui é o que mais cai, tá? Então aqui vamos ver o que é, tá? Então o que é o tal do sigilo, né? O que é a tal da restrição? E aí a gente tem, opa, voltei. Então a gente tem 3, ué, tá maluquinho, negrinho? Tá, vai ficar aqui na minha mão então. A gente tem 3 categorias, tá? Ultra secreto, secreto e reservado. Só essas 3. Vai ter, eles arrumam outros nomes, tá? Mas só tem essas 3. Ultra secreto, secreto e reservado. Então, ultra secretos não é 20 anos, é até, desculpa, 25. É até 25. Eles podem classificar com 20? Pode, tá? Então, até 25 anos. O secreto até 15 anos e o reservado até 5 anos. Tá. Foi reservado aqui algumas informações do presidente da República e de sua família. Mas ele se reelegeu. Eu posso pegar esse prazo e colocar de novo, reclassificar, tá? A gente chama de classificação da informação e a gente pode reclassificar ela, certo? Assim como pode ter sido algo secreto envolvendo, enfim, algum assunto, vamos botar o presidente de novo, mas algo secreto e ele não se reelegeu e eu tiro essa classificação, agora vai ser publicado, tá? Então eu posso reclassificar para mais ou para menos e eu posso desclassificar também, conforme a ocorrência. Se não for mais ameaça à sociedade, se não tiver mais ameaça à segurança nacional, não tem porquê. E aí a gente desclassifica ele e torna público. Por quê, gente? Porque via de regra é a publicidade, sempre, de todos os atos, tá? Isso daqui são exceções. Quando cai o motivo da exceção, vai para a vala comum, certo? Então isso aqui é bem importante. Da produção da informação, não é da classificação. Vai vir dizendo na questão que é até 5 anos a partir de sua classificação. Não, é até 5 anos a partir da produção dessa informação. Ela foi produzida hoje, porque hoje foi feito o registro de que tinha uma aeronave americana em espaço aéreo brasileiro. Hoje ela foi classificada só daqui a alguns meses. Mas ela vai ser a partir da data de hoje, tá? Ninguém vai ter acesso. E isso, gente, claro que a gente não se mete, né, enfim, mas isso tem muitas informações dessa parte da aérea, né, de aeronaves não identificadas e tarará, tarará. Tanto nos Estados Unidos tem muito e aqui no Brasil também tem, e isso é tudo aqui dentro, porque a gente não tem acesso. Até porque senão a gente ia bater um pânico geral, né? Então, cuidado. Ultra secreto até 25, secreto até 15 e reservado até 5. Então, isso também é importante para nós. Vamos botar aqui. E o troço tá bem vivo ali. Olha só, já nos ajuda um pouquinho, tá?
Tudo termina com 5, 0, 1, 2. Eu fico criando as minhas loucurinhas para decorar as coisas, tá? Ajuda. Classificação da informação. Então, como é que a gente classifica e quem classifica? Quando ela põe em risco a defesa e a soberania nacional ou a integridade do território nacional, tá? Então, tá entrando um exército de outro país, enfim, a gente vai classificar ela como sigilosa. Prejudicar ou pôr em risco a condição da negociação de relações internacionais do país ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Lembra quando a gente vai lá, um representante nosso vai lá para o exterior e fala umas bobagens? É isso aqui, gente. Põe em risco, às vezes, uma palavra, uma vírgula, a gente já se meteu numa guerra, né? Então, é exatamente isso aqui que a gente viu até pouco tempo, né? Quando é gravado, não dá para falar muito. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Lembra lá da saúde, que foi uma restrição, a gente foi indo ali aos poucos, né? Então, pôr em risco a vida, a segurança e a saúde da população. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária, a gente não conta quando a gente vai investigar lá a Petrobras e o banco, enfim, porque vai cair tudo, todas as nossas, o nosso risco aumenta, né, do país, então são sigilosas algumas informações. Prejudicar ou causar risco a planos e operações estratégicas das Forças Armadas também, né? Então a gente não divulga isso, principalmente os planos e os treinamentos das Forças Armadas, para que não venha, se a gente começar a divulgar muito treinamento, vão dizer, não, estão se preparando para a guerra, e daí já vai dar aquela confusão, tá? Aí já vão dizer que a gente está se juntando com a Venezuela, e aí já foi. Então sempre pela segurança do Estado. Prejudicar ou causar riscos a projetos de pesquisa, desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou área de interesse estratégico nacional. Então, gente, a gente tem que ter em mente, sempre tudo é publicado. Só vai ter exceção quando for em termos de segurança, ou de economia, ou da segurança nacional, ou das Forças Armadas, tá? Pôr em risco a segurança de instituições ou de atletas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Isso aqui também já fica em prova, tá? Então, se pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares também, tá? Aqui entra presidente da República, suas famílias, tá? Se tiver algo que coloque em risco as famílias e eles, daí também vai ser sigiloso, tá? Vai ser reservado daí. Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação e fiscalização em andamentos relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Aqui, gente, um exemplozinho assim bem básico é o inquérito policial, né? A gente tem que divulgar, o advogado tem direito a todos os autos do processo que já estejam juntados. Quem for fazer aqui para a Polícia Civil, o que os colegas fazem? Eles vão fazendo as investigações e não junto. Depois eles juntam de uma vez só e já tocam lá o inquérito, tá? Por quê? Porque se eu for formular essa busca aqui, essa investigação, colocar lá o advogado ver, já rebate. Então, algumas coisas nesses termos aqui é interessante que a gente faça e tenha um sigilo até aquele momento que a gente possa divulgar, tá? Então, quem é que vai poder classificar? Vejam que é uma coisa bem séria, né? Não é qualquer um que pode classificar. Por quê? Porque via de regra é a publicidade. Então, quem vai poder? E aí a gente vai vendo uma crescente, tá? Ultra secreto, vejam que é o maior tempo, então tem que ser as autoridades mais grandonas, né? Vamos pensar assim para a gente poder ver na hora da prova. Então, presidente e vice podem classificar. Ministro de Estado também, comandante das Forças Armadas, missão diplomática, consulares permanentes no exterior. Lembra lá,
presidente e vice, a gente falou das autoridades e das suas famílias também, ministro de Estado, que também é o ligado, a autoridade ligada diretamente ao presidente, Forças Armadas, a segurança do Estado, a missão diplomática e consulares, essas tratativas do exterior. Então a gente já vai vendo pelos motivos do sigilo quem que vai poder decretar essa classificação, tá? Então, ultra secreto até 25 anos, somente esses aqui podem. E aí, quem pode mais, pode menos, né? Quem pode menos, eu, Elisandra, quem sou eu na fila no pão, não posso mexer para cima, tá? Mas eles podem mexer nas minhas atividades? Podem, tá? Então, a gente vai ver aqui. O secreto de até 15 anos, todos acima, tá? Todos esses, e mais titulares de autarquias, fundações públicas e estatais, tá? Então, todos esses e mais os titulares de autarquia. E o até 5 anos, que é só o reservadinho ali, que é algo menos grave, todas as autoridades acima e autoridades que exerçam função de direção, comando, chefia, DAS 101.5 ou superior. Gente, eu nunca vi cair, ou pelo menos não questionando, vinha a frase inteira, tá? Essa classificação, esse DAS aqui, são números e códigos que a gente tem nos cargos em comissão ali, nas atividades de chefia, que classificam o nível de mando, o nível de autoridade de cada um, tá? Mas para nós aqui não interfere. Eu só preciso saber que 25 anos é os grandão lá, tá? Então, presidente, ministro, comandante das Forças Armadas e os diplomatas. 15 anos, até 15 anos é todo mundo lá de cima, mais os titulares de autarquias, fundações estatais. E o reservado, que é 5 anos, é todo mundo que pode fazer o mais, pode fazer o menos. E autoridades que exerçam função de direção, comando e chefia, tá? Que vão poder também classificar como reservado essas informações. Aqui é bem tranquilo, eles vão dizer que a maior é para uma autoridade menor, e a gente vai ver que está errado, tá? Mas a gente vai ver nas questões aqui. Classificação, formalidades. Então, como que é feito, né? Que forma que ela é colocada como sigilosa? Ato de classificação é um ato formal e motivado. O que é formal? Tem que estar escrito. O que é motivado? Eu tenho que dizer por que as pessoas não vão poder saber dessa informação. Até porque quando a Elisandra Metida for lá perguntar, eles vão ter que dizer, não, tu não vai poder por isso, que vai estar aqui nesse motivo, tá? Eu nunca tinha tido contato, mas eu tive uma aluna aqui do curso há uns meses atrás, que ela falou que trabalhava no registro público, ali nos arquivos públicos, e ela disse que realmente eram uns envelopes pretos, identificado com um código de sigiloso, e daí com esse código algumas pessoas que têm acesso a uma senha vão ter as informações sobre o que trata aquele documento. E ela disse que realmente tinha vários sigilosos. Então ele fica vedado, fica ali junto, né, arquivado, mas ele fica vedado sem as pessoas terem acesso a essas informações, nem quem manuseia, quem arquiva, tá? Então ele é formal e motivado, tem que dizer por quê. Mesmo grau de sigilo da informação classificada, tá? Então tem que ter lá o grau de sigilo dessa informação, se ela vai ser reservada, secreta ou ultra secreta. Admite reavaliação. Lembra que eu falei para vocês? Admite sim, tá? De ofício ou mediante provocação. De ofício, quando chega ali no prazo, eu vou lá e vou ver, né? Todos esses aqui tá chegando a 15 anos, vamos rever lá se realmente é necessário revalidar, ou se eu já posso dar publicidade desses documentos, tá? Então isso é de ofício. E mediante provocação é quando a Elisandra vai lá e pergunta, eu quero ver tal coisa. Daí eles olham, realmente era 15 anos, se passaram 10, mas não tem mais porquê, então eu posso tornar público, tá? E aí disponibilizam para mim. Então, de ofício ou mediante provocação. A própria autoridade ou superior, lembra lá? Pode ser a autoridade que classificou ou quem manda para cima. Quem manda mais sempre pode, tá? E aqui o de baixo do reservado não pode mexer no secreto, ultra secreto. Divulgação e relatórios anuais. Então, anualmente eles são publicados quem foi para sigilo e quem saiu do sigilo, tá? Quem mudou a classificação.
Declassificação. É possível o pedido de desclassificação. Da negativa também cabe recurso. Ministro de Estado, pelo menos uma autoridade hierárquica, tá? Quem é que pode, né, desclassificar, então, da negativa do recurso? É o ministro de Estado ou essa comissão mista de reavaliação de informações. Porque existe essa comissão mista que ela é sempre... cuida desses documentos, então ela vai avaliar se aquilo que fizeram está correto, se não está correto, tá? Então, quem pode desclassificar? Ministro de Estado e essa comissão, tá? Informações pessoais. Independente da classificação do sigilo, quando é informação pessoal, o prazo máximo é de 100 anos. Máximo 100 anos. Regra inacessível, não vai ser acessível. E as exceções, tá? Quando que vai ser acessível? Previsão legal, a apuração de irregularidade de seu titular, quando precisa de algum fato histórico de maior relevância para saber sobre aquela pessoa, consentimento da pessoa que se referir, consentimento dispensado. Tá? Uma pessoa é sigiloso da pessoa, mas a gente achou um corpo e ela está sumida, a gente quer saber, então a gente pode ir lá no prontuário médico, o dentário, para poder identificar o corpo, pode utilizar, tá? Então, essas aqui são as exceções dessa informação sigilosa pessoal, tá? Responsabilidade dos agentes, então. Conduta ilícita. Recusar-se a fornecer informação legalmente requerida. Isso, como tem, né, a preguiça do servidor, e eu sou servidora também, né, mas eu falo mal, não é falar mal, né, mas é uma realidade. Em alguns, mas mudou muito, já melhorou muito, tá? Ai, não sei. Isso não existe mais, não é ai não sei. Se eu não sei, eu tenho que saber quem sabe, tá? Então, eu não posso recusar informação porque isso é uma conduta ilícita, eu posso ser penalizada por isso, tá? Retardar deliberadamente o fornecimento de informações. Deixa esse inquérito aí na gaveta. Não publica, não disponibiliza, tá? Então, a gente pode ser penalizado por isso. Fornecer intencionalmente informações incorretas, incompletas ou imprecisas. Eu vou te dar qualquer coisa aqui para tu parar de incomodar. Também pode ser penalizada. Condutas ilícitas. Utilizar indevidamente informações a que tem acesso em razão do exercício das atribuições de cargo, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar. Lembra que eu disse para vocês lá, que os colegas olharam lá o perfil do cara? Tá lá, conduta ilícita, vão responder, tá? Vão ter que justificar qual era o interesse em conhecer os dados pessoais daquela pessoa, que não tinha nada a ver com o nosso trabalho, tá? Então, condutas ilícitas. Agir com dolo ou má fé na análise de solicitações de acesso à informação. Acessar, divulgar ou permitir a divulgação indevida de informação sigilosa ou pessoal, tá? Então, alguém, tá, mas deixa eu ver aí a ficha dele, e alguém disponibiliza para mim. Não, mas eu não vou imprimir, mas só olha aqui. Não pode, tá, gente? Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro para fins de ocultar ato ilegal. Eu classifico como sigiloso para que ninguém tenha acesso, tá? Também, mesma coisa. Ocultar a revisão de autoridade superior competente, informações sigilosas para beneficiar a si ou a outro, tá? Destruir, subtrair documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte do agente público, tá? Então, assim, tá, mas olha só, eu tô enrolada com aquele meu rolo lá, né, da violação dos direitos humanos. Eu vou lá e taco-lhe fogo na sala.
Eu inutilizei aqueles documentos, agora não tem mais como fazer essa investigação, tá? Então, destruir, subtrair documentos também são condutas ilícitas, tá? Tá, mas são condutas ilícitas, o que vai acontecer contigo então? O civil, no mínimo, com suspensão, mínimo, porque dentro da lei, aí já vai para outra legislação, 8.112, se for federal, né? Se for estadual, a 10.098, eu vou ter no mínimo uma suspensão, depende da gravidade do fato, depende do ato em si concreto, tá? Militar, infrações médias ou graves, exceto se for crime, contravenção, tá? Então, se não for crime, contravenção, se for só uma infração, média ou grave, vai ser punido. Particulares com vínculo especial, advertência e multa, tá? Lembra lá que eu falei para vocês que eu posso ter aquele depósito para arquivamento, que eu presto serviço para um órgão público, tá? Advertência, multa, rescisão do vínculo. Poxa, tu não tá guardando os negócios direito, tá danificando os documentos, então justifica a rescisão desse vínculo, tá? Suspensão para licitar e contrato no máximo de 2 anos, posso ficar sem poder voltar e contratar com o serviço público. Declaração de idoneidade, tá? Dependendo se for comprovada a má-fé, eu ganho essa declaração de inidoneidade, que daí eu não consigo contratar com o serviço público porque eu fiz uma sacanagem. Então tem essa declaração também, tá? Dano por divulgação indevida. E aí, gente, a gente tem também perante as nossas atividades, vamos supor, não sei se vocês viram, já faz tempo, que estava o dilema lá, vão arrumar o aeroporto, vai aumentar o aeroporto, vão fazer um aeroporto novo, vão fazer em Nova Santa Rita, vão fazer em Canoas. Essas informações sigilosas de tratativas do Estado vazaram e aí várias pessoas tentaram se beneficiar com isso, comprando aquelas áreas para venderem depois muito mais caras, tá? Então também nós temos vários atos, condutas ilícitas que podem fazer com essas informações que deveriam ser reservadas e foram a público, tá? Mediante as nossas atividades. Então, responsabilidade direta e objetiva do ente público, tá? Se eu sair falando demais, a SUSEP responde. Tá? Claro que depois pode ter uma ação regressiva contra mim pelas minhas atitudes, mas é diretamente, é objetivo, não preciso investigar nada. Se vazou dali, a responsabilidade direta e objetiva. Regresso contra o responsável, se tiver dolo ou culpa, tá? Isso aqui é bem importante que vocês saibam, vocês vão estudar várias vezes nas legislações qual é a diferença de objetiva e subjetiva, tá? Responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado. E por que que isso se repete tanto? Porque é bastante cobrado em prova, tá? Então, responsabilidade objetiva não depende de dolo ou culpa. Vai responder, tá? Independente de, eu estava vindo com a viatura, furou o pneu, eu bati em outro carro. Tá, eu não tive culpa, né? Não tive dolo. Aconteceu ali com a viatura. A SUSEP vai pagar esse carro? Vai pagar, porque é objetiva. O dano que causar vai pagar. Depois ela vai ver se a Elisandra estava acima da velocidade, se ela estava fazendo uma curva que não podia, qual era a conduta. Aí vai ver se eu tive dolo ou se eu tive culpa, tá? Subjetiva é quando tem que comprovar, tá? Eu preciso comprovar, por exemplo, eu estou indo para a praia, caí num buraco e quebrei a roda do carro. Eu posso entrar contra o Estado? Posso, mas eu tenho que provar. Daí eu tenho que provar que o Estado deixou aquele buraco lá, tá? Então tem que comprovar a culpa ou dolo do Estado, tá bom? Então o objetivo é não conversou, vai pagar. É tipo quem bateu atrás, tá? Quem bate no trânsito, a gente é subjetiva, vai ver quem teve culpa. Quem bateu atrás não tem o que conversar, é objetiva, bateu atrás no carro tem que pagar, tá? Mais ou menos isso, assim, só para vocês entenderem. Dolo e culpa, todo mundo sabe o que é dolo, o que é culpa? Sim. Alguém não sabe? Vocês são tão inteligentes. Eu queria contar a minha piada, mas tá bom. Entendimento, viu? Vou falar. Entendimento do STF, então. A responsabilidade subjetiva, o dolo. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, tá?
Então, é livre. Eu tive a vontade, e ela tá rindo que ela sabe o que é, mas não vou contar. Então, se todo mundo já sabe, não preciso contar. Vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado que eu sei que é ilícito. O que é ilícito? Uma coisa errada. O que é tipificado? Está escrito no código que está errado, que eu não posso fazer, eu não posso atropelar os outros, tá? Então, tipificado. A culpa é um gênero que tem 3 espécies: negligência, imprudência e imperícia. Na questão, pode vir dizendo que negligência é uma espécie de culpa. Negligência é a única espécie? Não, porque nós temos 3. Negligência, imprudência e imperícia. Eu não queria fazer errado. O doloso, eu tive o dolo, eu tive a vontade de fazer errado. Na culpa, eu fiz errado sem querer, querendo, tipo o Chapolin, né? Foi sem querer, querendo. A negligência, a omissão quanto às regras de conduta, tá? Eu fui negligente, eu sabia que eu tinha que dar 3 golpes de segurança, e eu não dei porque eu sou, não tá, né? E aí eu fui negligente. Imprudente, ação precipitada ou não cautelosa. Eu tô dirigindo, eu fui mexer no rádio, na minha bolsa, fui passar um batom e buf, bati em alguém, tá? Então fui imprudente. E imperícia é a falta de qualificação técnica. Eu fui atirar com armamento que eu não tenho preparo. Então eu sou imperita. Eu não sei mexer naquilo ali, tá? Aqui, gente, eu trouxe para vocês um modelinho só para vocês verem, tá? Portal da transparência. Aí vocês vão ver aqui sobre o portal, painéis, consulta detalhada, controle social, olha aqui exatamente o que vem na legislação, tá? Rede de transparência, acessibilidade, tá? Para as pessoas que não têm, vai clicar ali, vai ter o áudio, enfim, tá? Aqui, Auxílio Brasil, benefício ao cidadão, cartão de pagamentos, convênios, licitação e contratos, estados e municípios, emendas parlamentares. Isso aqui é bem interessante, gente, se a gente tiver tempo de dar uma olhadinha. Aqui são onde os parlamentares ganham bastante dinheiro para investir em algumas propostas públicas e a gente vai vendo onde que eles estão colocando esse valor, tá? Despesas e receitas, notas fiscais, olha aqui, ó, a prefeitura, ó, vamos pegar todas as prefeituras de Canoas agora, de Gravataí, de Cachoeirinha, vamos olhar todas as notas fiscais deles. Recursos transferidos, tá? Para quem que transferiu, servidores e pensionistas, aqui vocês vão entrar e vão ver o salário de cada servidor, tá? Viagens a serviço, quanto que ganharam de diária, quanto que ganharam de hotel, quanto que ganharam de passagem, tá? E aqui a gente consegue ter, então, esse panorama mínimo. O nome disso daqui é o quê? Transparência ativa. Ele já fez, lembra lá? Ativo é o que fez, tá ali disponível. Tá, mas eu quero alguma coisa que não tá aqui. Eu vou entrar lá, deixa eu ver se aparece aqui. Não, esse aqui é outro. Vai ter aqui embaixo o SIC, né, o Serviço de Informação ao Cliente. E eu vou entrar ali e vou pedir mais alguma informação. Esse, quando eu peço, ou pelo meio digital ou pessoalmente lá, como é que é o nome disso? Transparência passiva. E isso não está na lei, tá, gente? Então, por isso que eu preciso que vocês anotem para vocês terem esse discernimento. E é onde eu vi que tem mais pegadinha só nesse sentido, tá? Aqui eu acho que é de Porto Alegre, acho que é. Ó, receitas, despesa, pessoal, patrimônio, exatamente o que a gente viu na legislação. E mais alguns ícones, tá? Então, a gente vai entrando aqui. Ó, receita, despesa, pessoal, patrimônio, obras públicas, quanto que gastou, o que estão fazendo, tá? A gente consegue entrar lá. Licitações e contratos, eu quero saber, eu vendo papel higiênico, eu quero saber quando que eles vão comprar, que eu vou participar. Entra aqui, vai olhar lá. Parcerias, prestação de contas e orçamento, tá? Vai mostrar aqui quanto que está gastando. Veja lá, ó, e-SIC. Aqui mudou um pouquinho, botou e-SIC. Na lei de só SIC, né? Mas aqui como é pelo site, então tem. E isso não tira a ouvidoria, tá? Então aqui eu vou questionar, aqui eu posso reclamar das sugestões, carta dos serviços, tá? Aqui o número 156 da web que a gente faz. Gente, isso aqui é bem interessante, eu tenho o aplicativo.
Tem várias coisas ali, tu consegue marcar consulta no posto, consegue acompanhar teus pedidos de exame, tudo por esse site aqui, tá bem interessante, tá? Se tem algum veículo que tu desconfia, tu tira uma foto ali da placa, manda, eles olham também e vão ver se é roubado, se não é. Bem interessante. Dados abertos, tá? Aqui portal, controle social. Olha, gente, pra gente entrar lá e fazer esse controle social, tá? Então aqui é na prática, só para vocês verem como realmente os órgãos têm que ter, tá? Cadê? Aqui fale conosco, ó. Ouvidoria, central de atendimento, a carta e o aplicativo. Isso aqui é da Prefeitura de Porto Alegre. E vamos para as questões, tá? Agora eu quero ver se com essa leitura rápida que a gente fez, a gente vai conseguir acertar todas as questões, tá? Então vamos lá. E agora não tem nada de ficar quieto, eu quero que falem, tá? Segundo determina a Lei de Acesso à Informação, cabe aos órgãos do poder público assegurar a gestão transparente da informação, certinho, sendo de 10 dias o prazo máximo para a entrega da informação ao interessado, contado a partir da data da requisição. No caso de indeferimento do acesso à informação, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 5 dias a contar da sua ciência. Certo ou errado? Errado. Por que que tá errado? É 10 dias. Aqui, né? Tá, e em cima? Em cima é imediato, mas se for de... Imediato. Então é imediato. Imediato é a regra. Se não vier contando que aquela informação demora mais, é imediato, tá? Se disser não, mas aí tem prazo, quando não for possível imediatamente, vai ter o prazo. O prazo qual que é? 20 mais 10, igual não seria 10, tá? Só que isso daqui, gente, lá na hora da prova, a gente mistura tudo. Se eu não tiver isso aqui na minha cabeça, vai misturar, tá? Até porque vocês vão ter outras legislações, outros recursos, outros prazos. Então, eu preciso fazer o meu resuminho, tá? Preciso fazer. Tá. Então, aqui, sendo de 10 dias no máximo da entrega da informação, tá errada. Por quê? Porque é imediato, não podendo ser disponível na hora, 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10, e aqui de 10 dias e não 5, tá? Vamos ver lá. No caso de indeferimento de acesso à informação, o interessado poderá, no prazo de 5 dias, interpor recurso, o qual será dirigido à autoridade que exarou a decisão impugnada. O que está errado aqui? Tá, nós estamos falando aqui, foi indeferido. Do indeferimento cabe recurso. Quantos dias eu tenho para entrar com recurso? 10. Eu tenho 10 dias. Tá. Aí eu vou mandar para quem? Para o mesmo que me negou? Não. Eu tenho que mandar para a autoridade superior. Esse caboclo aqui, ele tem quantos dias para me responder? 5 dias, tá? Então é isso. No acesso à informação, o interessado poderá, no prazo de 10 dias, interpor recurso, o qual será dirigido à autoridade que exauriu? Não, superior. Superior, hierarquicamente superior à autoridade que exauriu, tá? Senão não é recurso, tá, gente? Se eu pedir para a mesma pessoa, não é recurso, eu vou recorrer. O recurso é recorrer a alguém maior do que tu para poder disponibilizar essa informação, tá? Vejam que é mais ou menos o que cai, só cobrando de forma diferente, tá? Então, se eu tiver aquele mínimo ali, prazo, então, de 10 dias. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável,
o órgão ou a entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Vamos ver lá. Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, ou seja, o que é sigiloso. O que é público pode ser, o órgão ou a entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Certo ou errado? Então, sim, tá? Aqui o que a gente poderia ficar um pouquinho na dúvida é o poderá ou deverá, tá? Mas como não é ainda, não tem essa obrigação, né, na lei, então poderá, tá? O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso à informação, à imediata informação disponível, sem prejuízo da segurança e da proteção da informação e do cumprimento, exatamente o parágrafo 3º, tá? Do artigo 11. É vedada, é proibido, não pode, tá? Pela lei, restrição de acesso a documento que verse sobre condutas relacionadas à violação dos direitos humanos praticado por agente público ou a mando de autoridade pública. Lembra lá, essa lei, ela veda a restrição? Pensa um pouquinho. E aí a gente pode se confundir às vezes no português, tá? Então ela proíbe a restrição? Eu não sou sempre obrigada a dar publicidade quando for violação de direitos humanos? Certo? Então, ela veda essa restrição, tá? E aí a gente tem que cuidar no português. Veda a restrição, veda a publicidade, entender realmente o que a questão está nos trazendo, tá? Porque a resposta a gente sabe, só tem que ver como é que vai ser cobrado. Não poderá ser negado acesso à informação necessária, fundamentais. As informações ou documentos que versem sobre condutas que em violação dos direitos humanos praticada por agente público nunca poderá ser restrita, nunca poderá ser sigilosa, tá? Sempre tem que divulgar. Quando falar em violação de direitos humanos, lembra da professora. É óbvio, né, gente, que eu não faço isso, que eu não foi difícil passar no concurso, então eu não vou botar fora, né? Não que alguns não mereçam, mas a gente não faz para não perder o concurso. Então, se eu tivesse batido em algum preso, uma violação de direitos humanos, isso nunca seria passivo de sigilo. Sempre público, tá? As informações relativas à remuneração dos ocupantes de cargo efetivo da administração pública serão classificadas como sigilosas. Errado, mas é meu salário. Dinheiro público está publicado, tá? E aí, se na dúvida, fecha o olhinho e lembra lá que vocês olharam o portal e lá no portal dizia assim, remuneração do servidor. Então, não pode mais errar, tá? Essa aqui não pode errar. Tá? Então, a remuneração, subsídio recebido por ocupante de cargo, posto, graduação, função, emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os gestões e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos e aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro do Estado, da Gestão e Inovação, não sei o que, pública, tá? Então, todos. Ah, então é só o meu salário? Não. É as minhas horas extras, é as minhas férias, ajuda de custo, diária, tudo vai entrar ali, tá? E todo mundo vai ter acesso. Ai, que coisa, né? Tá sempre ruim ali. Assinale abaixo a única autoridade que pode classificar o sigilo de informação como ultra secreta. Gente, vamos lá, não olha para baixo, tá?
É assim que eu quero que vocês façam questões de prova, porque quando a gente vai para as respostas, a gente se embola. Primeira coisa que eu quero saber, ultra secreto. Então, eu tenho ultra secreto, eu tenho secreto e eu tenho reservado. Ultra secreto é até 25 anos, aqui até 15 e aqui até 5, porque é tudo 5, e aqui é 0, 1, 2, né? Fechei. Tá. Esse aqui que é o mais, que é o ultra secreto, que é o maior tempo, é os grandão. Lembra lá quem é que era os grandão lá? Presidente, vice, ministro, forças armadas e os diplomatas, né? Então vamos ver aqui. E aí é onde entra a pegadinha. Presidente do Congresso Nacional falou? Não. Presidente do Senado Federal falou? Presidente da República. Secretário de Estado, para nos confundir, ministro de Estado sim, secretário não. Governador de Estado? Não. Só que olha só. E agora? Falava Forças Armadas. E eu já falei para vocês, né, que a banca ele tem cruza com o pé rachado, né? E daí eles fazem essas coisas aqui para nós. Então, quem são as Forças Armadas? Exército, Aeronáutica e Marinha, tá? Então, os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Caso aí só os almirantes, no caso, É, comandante, daí eu acho que tem diferença, né? No Exército tem diferença em tempo de paz e tempo de guerra. Mas é o comandante, é o 01. É o 01, tá? Então, vejam a pegadinha do malandro, né? Que é para nos quebrar os pés. Mas a gente já sabe, não vai nos quebrar mais, tá? Então, pensem lá, tá? Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. De acordo com a lei, considera primariedade. O que é primariedade? Primeirinha lá na fonte. Lembra da biografia da Bia? Quando eu vou só falar direto com ela, tá? Então, a gente já sabe a resposta. Vamos lá. Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduo, equipamento ou sistema. O que é a qualidade da informação que pode ser conhecida? Disponibilidade. Lembra? Disponibilidade. Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Produzida, expedida. Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Qualidade da informação coletada na fonte. Lembra da Bia? Então, primariedade coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificação. Primariedade. Tá? Então, são palavrinhas-chave, tá? Que vocês vão ver aqui, conhecida ou desconhecida, disponibilidade. E vai ser sempre assim, tá? Aqui, quando fala em coletada na fonte, primariedade. Então, confunde a C com a D, né? Confunde. Por isso que eu preciso fazer aquela anotação só com as palavras-chave. Eu leio tudo, né? Vocês vão ter esse material, vocês vão ler de novo, mas eu preciso fazer a minha fichinha só com a palavra. Quando bater aqui, eu já sei, tá? É necessário, porque é muita coisa pra gente... Não quer finalizar, porque o microfone tá meio que... Tá, pode ser? Uhum. Então, terminamos a nossa aula de hoje, tá? Façam exercícios e obrigado.